Boa noite, pessoal. Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um Anest Live de quinta-feira. Hoje trouxe aí novamente o cronograma do nosso Extensive para vocês poderem namorar um pouquinho com ele aí, um cronograma muito legal. Semana passada a gente falou sobre o sistema nervoso autônomo e a gente falou de algumas características gerais, né, do sistema nervoso autônomo. Vocês gostaram bastante da discussão. A gente trouxe um pouquinho mais aí, né, do gostinho da nossa Cardiac Station, que é onde está o sistema nervoso autônomo no nosso cronograma. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas coisas desse sistema, especificamente hoje sobre os receptores colinérgicos. Bom, agora em novembro, só para lembrar, quem não é nosso usuário, a gente vai abrir vaga para o nosso extensivo de 2023, para quem vai se preparar tanto para o TEA, para o TSA, ou mesmo para os residentes, né? A gente vai abrir essas vagas entre o dia 27 e 30. E para quem já é usuário, a gente vai abrir um pouquinho antes, por questão de logística, entre o dia 20 e 23 desse mês. A gente vai avisar nos grupos, tudo certinho, pode ficar bem tranquilo. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, aqui está o QR Code, e a gente deixou também anexado aqui na descrição desse vídeo, tem o link onde você pode ir para esse grupo, se você ainda não estiver fazendo parte. Não precisa participar de mais de um, pode ficar tranquilo, tá? Se você já estiver em algum grupo lá da geração 4, tá tudo certo. Se você for usuário, não precisa estar nesses grupos. Pode ficar no seu grupo normal, que a gente já vai avisar tudo por lá também. Então, hoje vamos falar dos nossos receptores colinérgicos do tipo nicotínicos. A gente sabe que nós temos dois grandes tipos de receptores colinérgicos, né? Nós temos os receptores nicotínicos e os muscarínicos. Só que nós vamos começar a nossa discussão aqui pelos receptores nicotínicos. Por que eu escolhi começar pelos nicotínicos? Porque eles são diferentes de todos os outros receptores do sistema nervoso autônomo que a gente vai falar. Pessoal, trouxe aqui a representação desse receptor. Esse receptor, ele é basicamente um canal iônico. É um canal iônico que a gente diz que ele é regulado por ligante. Nesse caso, o ligante fisiológico que regula esse canal é a acetilcolina. E esse canal iônico aqui, pessoal, ele permite a passagem de íons sódio, tá bom? Quando esse canal está aberto, ele permite a passagem de íons sódio. Olha aqui comigo algumas particularidades desse canal aqui na imagem. Esse canal, ele tem 5 subunidades. E cada uma dessas subunidades, ela atravessa ali a membrana plasmática, né? Atravessa completamente a membrana plasmática, e elas são chamadas por letras do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, depende muito da localização e do tipo do receptor. Mas isso não é o mais importante. O que você precisa saber aqui é que 2 dessas 5 subunidades são designadas como subunidades alfa. Então, o receptor nicotínico de acetilcolina, ele tem 5 subunidades e 2 delas são subunidades do tipo alfa. Cada uma dessas subunidades, ela tem um sítio para ligação da acetilcolina. E como que você vai lembrar disso lá na prova? Porque isso é cobrado em prova. A gente vai lembrar da seguinte forma: alfa, letra A, acetilcolina. Fica bem simples da gente poder lembrar. Então é nas subunidades alfa que a acetilcolina se liga. Pois bem, quando não tem acetilcolina ligada nesse receptor, esse receptor ele fica fechado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a parte da frente, nessa subunidade mais da frente aqui, eu vou deixar ela transparente para a gente poder enxergar dentro desse receptor. Então perceba ali como que as subunidades elas estão fechando o canal. Então nesse estado aqui, a gente não tem passagem dos íons sódio. E aí, quando 2 moléculas de acetilcolina se ligam ali nessas subunidades, e perceba que aqui eu disse 2, tem que ser sim 2 moléculas, quando essas 2 moléculas elas se ligam, elas vão fazer uma alteração conformacional nesse receptor. E com isso, o canal se abre e aí o sódio pode passar a favor do seu gradiente de concentração, ele acaba entrando na célula. Então, a gente tem que lembrar disso aqui, desse receptor. E como que a gente vai lembrar disso? Nicotínicos são canais iônicos, né? Se tiver uma dificuldade para lembrar, não tem mais. Receptores nicotínicos são canais iônicos. Essa aqui é a estrutura, é isso aqui que a gente precisa entender e saber para as nossas provas. Bom, agora a gente vai complicar um pouco mais. A gente vai passar para os receptores do tipo muscarínicos. E aqui
essa história começa a ficar mais complicada por dois motivos. O primeiro motivo é porque a gente tem 5 subtipos diferentes desse receptor. Então a gente tem receptores muscarínicos do tipo M1, M2, M3, M4 e M5. E qual que é o segundo motivo para isso aqui ficar um pouco mais complicado? É porque esses receptores muscarínicos, eles são receptores acoplados à proteína G. Não adianta, pessoal, fazer cara feia, porque nós precisamos sim saber alguns detalhes sobre esse tipo de receptor. E eu sei que isso aqui te deixa confuso, porque proteína G é de fato complicado. E hoje eu tenho aqui a missão de deixar esse assunto um pouco mais tranquilo e eu quero que você me conte depois aqui se você conseguiu entender proteína G depois da nossa discussão. Se você tiver entendido, você vai me prometer que você vai me dar pelo menos um like nesse vídeo, porque esse assunto aqui é complexo e a gente tentou trazer isso aqui de uma maneira bem legal. Então vamos lá, vamos ver se eu vou cumprir minha missão. A gente vai começar bem devagar e a gente vai com muita atenção. Afinal de contas, o que é um receptor acoplado à proteína G? Primeiramente, a gente está falando de um receptor. Então a gente tem lá o nosso receptor. E olha que esse receptor está na membrana e ele passa ali 7 vezes pela membrana. Ele tem 7 domínios transmembrana. E eu quero que você veja nessa imagem que ele tem um braço que está do lado de fora da membrana, um braço que está lá em cima. Nesse braço aqui é onde ocorre a ligação com a substância que atua nesse receptor. Então é ali que a substância se liga. Essa substância a gente chama de primeiro mensageiro. Muito bem. Do lado de dentro, ali para baixo, a gente também tem um braço, que é o braço interno desse receptor. Esse braço interno é que vai interagir com a famosa proteína G, pessoal. Então, esse meu receptor aqui, ele está acoplado, ele está ligado a essa proteína G. E essa proteína G, ela tem 3 subunidades, alfa, beta e gama, e a subunidade alfa, ela é ligada ali ao GDP. Por isso que ela é chamada de proteína G, uma proteína ligada ao GDP. Até aí tá tranquilo, por enquanto não está muito confuso. Bom, vamos seguir. Um pouco mais à frente aqui dentro da membrana plasmática, na parte interna da membrana, a gente tem o nosso efetor, que é esse camarada que está aqui na membrana. É esse efetor aqui que vai dizer para a célula qual que vai ser o efeito que ela vai produzir, né? Dependendo do que ligou lá no meu braço externo do receptor. Como que esse receptor conversa com a célula, com a parte interna, com a maquinária interna dessa célula? Ele produz segundos mensageiros. Essa é a mensagem que ele manda. Então eu tenho o primeiro mensageiro e aqui eu tenho os meus segundos mensageiros. Esses segundos mensageiros é que fazem a comunicação dentro da célula e que vão, em última instância, levar ao efeito que vai ser gerado. Então olha como é que a coisa agora começou a ficar um pouco mais complicada. Aqui a gente tem mais processos envolvidos. Eu tenho lá um primeiro mensageiro, poderia ser, por exemplo, a acetilcolina, no caso da nossa discussão. Ela se liga no receptor, só que esse receptor ele não gera diretamente o efeito. Ele tem que comunicar com a proteína G, e aí acontece uma coisa, que é a troca do GDP por GTP, e aí esse GTP ligado ali na subunidade alfa vai se desprender e vai comunicar com o meu efetor, que está paradinho lá em outra parte da nossa membrana. E aí, depois dessa comunicação, aí as coisas começam a acontecer. É praticamente ali um telefone sem fio, né? E não ficou complicado ainda não, pessoal. As coisas ainda podem ficar mais complicadas. Vamos com calma. Vou até tomar uma água, porque vai dificultar um pouquinho. Só colocar minha água aqui. A gente precisa prestar muita atenção nessa parte da discussão, porque é aqui que as pessoas costumam confundir. Vamos seguir. Primeiro mensageiro ligou no receptor, conversou com a proteína G, trocou GDP por GTP e foi lá e falou com o meu efetor. Pois bem, por que começa a ficar mais complicado? Porque nós temos vários tipos de proteína G e esses tipos diferentes de proteína G ativam efetores diferentes.
E como esses efetores são diferentes, eles produzem segundos mensageiros diferentes, né? Eles vão mandar mensagens diferentes. Então isso começa a ficar mais complicado por conta disso. Nós vamos primeiro conhecer quem são os efetores e depois nós vamos conhecer os principais tipos também de proteína G para a gente poder juntar todo esse raciocínio e arrematar isso. Vamos lá. O primeiro efetor, que é bem simples da gente entender, é o receptor do tipo canal iônico. A proteína G, ela pode ativar canais iônicos e principalmente ali canais de cálcio, canais de potássio, é geralmente onde ela atua. Então a gente pode ter ativação desses canais por meio da proteína G. Mas isso não é o mais importante, não é o que confunde a gente não. O que geralmente deixa a gente confuso são os outros efetores. Esses outros efetores podem ser a adenilato ciclase e a fosfolipase C. Me diz aí se você já não assustou só de ouvir esses nomes, né? A gente faz muita confusão aqui. A adenilato ciclase, pessoal, vamos começar por ela. Ela é um efetor e ela vai então se comunicar por meio de um segundo mensageiro. O segundo mensageiro que a adenilato ciclase produz é o AMP cíclico. É aquele famoso AMP cíclico que a gente sempre ouve falar. Ele é um segundo mensageiro da adenilato ciclase. Já a nossa fosfolipase C, ela produz dois segundos mensageiros. Ela vai lá na membrana plasmática e ela quebra um fosfolipídio que tem ali nessa membrana, que é o PIP2. Quando ela quebra esse PIP2, vai gerar dois segundos mensageiros, que é o diacilglicerol, DAG, e o IP3. Não desespera, fica tranquilo que você vai entender isso aqui sem nenhuma dificuldade. Vamos seguir de maneira bem pausada. Vamos recapitular isso aqui. O meu receptor ele foi ativado por um primeiro mensageiro. Esse receptor ele está acoplado à proteína G, conversou ali com a proteína G, e essa proteína G vai atuar em um receptor. Esse receptor pode ser um canal iônico, pode ser a adenilato ciclase ou pode ser a fosfolipase C. Esses efetores eles comunicam com o resto da célula por meio de um segundo mensageiro. Se for o canal iônico, esse canal iônico vai abrir e gerar o efeito, né? Dependendo do íon. Então, nada difícil aqui. Se for adenilato ciclase, o segundo mensageiro é o AMP cíclico. Se for fosfolipase C, é o DAG ou o IP3. Bom, vamos ver essa mensagem carregada por esses segundos receptores. O AMP cíclico, que foi produzido ali pela adenilato ciclase, ele leva a seguinte mensagem para dentro da célula. Vamos ativar a proteína quinase A. Então, o AMP cíclico ativa a proteína quinase A. E essa proteína, ela trabalha dentro da célula fazendo fosforilação, pessoal. Essa proteína, ela sai colocando grupamento fosfato em tudo que ela vê pela frente. Já o nosso segundo mensageiro da fosfolipase C, que é o diacilglicerol, aqui o primeiro, né, o DAG, qual que é a mensagem que ele leva? Ele leva para dentro da célula a seguinte mensagem: vamos ativar a proteína quinase C. E aí a proteína quinase C ela é ativada e assim como a proteína quinase A, ela vai sair ali, ó, fosforilando tudo que ela vê pela frente. Como que a gente vai lembrar disso aqui, né? Porque no dia da prova a gente acaba esquecendo. É bem simples, pessoal. Olha como que eu faço para lembrar desses processos. A adenilato ciclase produz AMP cíclico. O AMP cíclico leva uma mensagem que é para ativar a proteína quinase A. Adenilato ciclase, AMP cíclico, proteína quinase A. Tranquilo? Pegou aí esse macete? Ajuda bastante. E como que é o macete para a fosfolipase C? A fosfolipase C produz, né, aqui a gente vai precisar de uma licença poética, né, mas ela produz aí o DAC, tá? A gente precisa dessa licença aí para fazer o mnemônico. É diacilglicerol, DAG, mas até a sonoridade é parecida, então dá pra gente levar. Fosfolipase C ativa aí, produz, né, o diacilglicerol, DAC, que vai ativar a nossa proteína quinase C. Então dá pra gente lembrar, isso aqui ajuda bastante, principalmente na hora da gente fazer os nossos raciocínios. Mas está faltando aí, né, um segundo mensageiro, que é o IP3. O que o IP3 faz? O IP3 é muito importante, pessoal. Esse segundo mensageiro aqui, ele deflagra a liberação de cálcio das nossas reservas intracelulares. E esse cálcio aqui, ele é muito importante, porque esse cálcio ele ativa vários eventos ali dentro da célula e adivinha o que ele faz? Ele também estimula a fosforilação.
E aí, olha só, você já pode até estar se perguntando, mas para que, né, tanta fosforilação, cálcio, proteína quinase A, proteína quinase C, fosforilação demais, para que isso? Pessoal, é dessa maneira que a nossa célula conversa com as suas proteínas, né? Fosforilar significa basicamente colocar um grupo fosfato na molécula, né? Adicionar um grupamento fosfato. Essa molécula que vai ser fosforilada, em geral a gente vai estar falando de uma proteína. E a fosforilação, ela é um processo assim fundamental na regulação da atividade proteica. Então, sempre que a gente ouvir numa questão, ler num livro, num artigo, falando que uma molécula foi fosforilada, eu quero que você entenda que, de alguma maneira, a atividade daquela molécula ali foi alterada. Tranquilo? Então, a gente conheceu aqui os nossos efetores, então agora nós vamos conhecer os tipos de proteína G. Vamos conhecer agora os tipos de proteína G que existem. Então, pessoal, esses aqui são os tipos de proteína G que existem. Eu vou te apresentar aqui esses três principais. Nós temos aí a proteína GS, GQ e GI. A gente tem sim outros tipos de proteína G, mas esses aqui são os principais e com ele a gente consegue levar muito tranquilo aí as nossas questões e desenvolver o nosso raciocínio. Eu vou colocar aqui na tela também os nossos efetores, tá? Adenilato ciclase, fosfolipase C, aqui em cima da minha cabeça, um canal iônico. Nós vamos ver como que é a conversa desses tipos de proteína G com os seus efetores, tá? Então tá aqui, novamente, adenilato ciclase, ali amarelinha, fosfolipase C roxinha e meu receptor lá em cima. Vamos começar aqui olhando para a proteína GS. Esse S aqui é um S de stimulation. Tá? Então é uma proteína G que estimula. Ela estimula quem? Ela estimula a adenilato ciclase. Ela ativa a adenilato ciclase. Adenilato ciclase, vamos lembrar lá do nosso método para guardar, ela gera um segundo mensageiro que é o AMP cíclico. O AMP cíclico ativa a proteína quinase A, que leva à fosforilação. E além disso, essa proteína GS também abre canais de cálcio que vão aumentar o cálcio intracelular e vão levar a mais fosforilação. Tranquilo. Então é isso aqui que acontece com a proteína GS. É assim que a proteína GS trabalha. Já a proteína GQ, ela é uma proteína também estimulatória. Só que essa proteína ela estimula a fosfolipase C. E aí a gente já sabe também o que acontece. Fosfolipase C, ela vai produzir o diacilglicerol, que vai ativar a proteína quinase C, e vai levar a mais fosforilação intracelular. E além disso, a gente tem também o IP3, que vai ali deslocar o cálcio para dentro da célula e a gente vai ter mais fosforilação. Tranquilo? Bom, e a proteína GI? Esse I aqui é de inibitório. Então essa aqui é a nossa proteína inibitória dessas três que eu trouxe para vocês. Ela inibe, pessoal, a nossa querida adenilato ciclase inibida. Inibiu a adenilato ciclase, a gente tem diminuição do AMP cíclico, então eu vou ter menos proteína quinase A ativada. Isso vai inibir também meus canais de cálcio, eu vou ter menos cálcio dentro da célula, e aí eu vou ter então redução da nossa fosforilação intracelular. Então perceba que é uma atividade totalmente inibitória. E além disso, tem mais uma coisa, que é o seguinte, essa proteína GI, ela vai lá nos nossos canais de potássio e ela estimula a abertura de canais de potássio. Com isso, o potássio ele consegue sair da célula ali a favor do seu gradiente de concentração e isso vai levar a uma hiperpolarização da célula. Isso vai deixar, aqui ó, a minha célula ainda mais inibida, né? Minha célula vai ter ali, então a saída de potássio vai ficar mais negativa ainda, vai ficar hiperpolarizada, vai ficar mais inibida. Ficou tranquilo isso aqui, pessoal? Isso aqui ficou claro? Então agora a gente vai seguir na nossa discussão, tá? E eu vou fazer o seguinte, a gente tem um Trending Topics sobre proteína G, e eu vou deixar esse Trending Topics anexado aqui nesse vídeo, tá? Um link aqui embaixo. Vocês podem pedir pra gente também pelo direct lá no Instagram, a gente manda, se você não for usuário, se você for usuário, esse trend está disponível lá nos Trending Topics do sistema, dá para vocês acessarem, e se vocês não forem ainda, a gente vai mandar aí como cortesia para vocês darem uma olhada, que é um assunto bem interessante da gente entender. Bom, mas presumindo que isso aqui ficou claro,
nós vamos seguir agora, né, porque nós já entendemos como que esses receptores acoplados à proteína G funcionam, então agora a gente vai voltar lá para os nossos receptores muscarínicos. Deixei aqui então os nossos 5 subtipos de receptores, e aí a gente já tem uma dica aqui para poder dar para vocês poderem gravar dentro desses subtipos. O receptor do tipo M1, ele é um receptor que estimula, tá? Ele estimula alguma coisa que a gente já vai ver, mas é um receptor estimulatório. E aí a gente vai fazer uma sequência: estimula, inibe, estimula, inibe, estimula. Então o M1 estimula, o M2 é um receptor inibitório, o M3 estimulatório, o M4 inibitório, o M5 estimulatório. E aí, pessoal, eu pergunto uma coisa para vocês. A gente acabou de ver as proteínas G. Qual que é a proteína G inibitória? É a proteína GI, I de inibitório. Então a gente tem proteína GI no receptor M2 e no receptor M4. Então são receptores muscarínicos acoplados à proteína GI, tá? Proteínas que vão inibir a adenilato ciclase. Beleza. E quais são os receptores estimulatórios que a gente viu? São os receptores acoplados à proteína GS e GQ. Essas são as proteínas G estimulatórias. Uma estimula a adenilato ciclase, a outra a fosfolipase C. Pessoal, a proteína GS, a gente vai ver isso em outro momento de discussão, não é hoje, é uma proteína que está relacionada à atividade estimulatória, né? S de estimulação e S também de simpático. Elas são proteínas que estão relacionadas aos nossos receptores do sistema nervoso simpático, receptores adrenérgicos. Aqui nos receptores muscarínicos, a proteína estimulatória é a proteína GQ, tá? Então é ela que está aí nos nossos receptores ímpares, né? M1, M3 e M5, que são estimulatórios acoplados à proteína GQ. Bom, e onde que estão esses receptores? Onde que esses receptores estão localizados? Vamos entender primeiro uma coisa. Os receptores, primeiro ali, M4 e M5, são receptores que eles estão localizados no sistema nervoso central. Então a gente vai deixar ele um pouco de lado na nossa discussão, porque a gente vai falar principalmente aqui pensando no sistema nervoso autonômico, então vamos seguir para os outros receptores. O receptor M3 é um receptor estimulatório. Ele está relacionado com contração de músculo liso. Então pensa só, parasimpático, né? Resposta ali de digerir, de descansar. Como que está o intestino? O intestino ele vai estar contraindo, certo? A gente vai ter ali peristalse a todo vapor, né? Qual que é o receptor responsável pela contração do músculo liso lá no meu parasimpático, né? No meu intestino? É o receptor do tipo M3. Então, o receptor M3 é o receptor que vai estar mediando essa ação ali do parasimpático. Ele estimula a proteína GQ, essa proteína ativa ali a fosfolipase C, que vai aumentar o cálcio ali dentro da célula e vai seguir ali toda aquela cascata de fosforilação e tudo isso vai resultar em contração da minha musculatura. A gente tem também uma atividade muito importante ali pensando na nossa íris, né, em midríase, miose. Se a gente for pensar no parasimpático, ele é um sistema que está relacionado com a visão mais para perto, né? Digerir, descansar. A gente não precisa de muita luz entrando no olho. Então a gente tem miose. Qual que é o receptor que faz contração do músculo liso lá na minha íris, levando então a miose? É o receptor M3. A gente já consegue fazer bastante generalização. É o receptor M3 que vai estar lá no meu músculo esfíncter da pupila e vai levar aí a miose pelo sistema nervoso parasimpático. Vamos pensar agora, pensando aí nos receptores M2, que são receptores inibitórios. Esses receptores, pessoal, eles vão estar presentes principalmente no coração e também nos terminais pré-sinápticos. Então, quando a gente tem, por exemplo, a atividade do nervo vago ali gerando aquela bradicardia, qual que é o receptor que está responsável por isso? É o receptor do tipo M2. E o receptor do tipo M1, por último aqui, é um receptor também estimulatório. Ele vai estar presente nas glândulas do nosso trato gastrointestinal. Então, quando a gente começa, por exemplo, a salivar ali para poder fazer a digestão, quando a gente vai comer, é o receptor M1 que está atuando, aumentando essa secreção glandular. Tranquilo, pessoal? Então é isso aqui que a gente precisa saber sobre receptor colinérgico. Essa pequena discussão aqui, se a gente conseguir entender isso aqui, além da gente ter uma base muito grande para os receptores adrenérgicos, por meio das proteínas G, que isso é importante lá nos receptores adrenérgicos, a gente já consegue
gabaritar todas as questões que você imaginar aí de receptores colinérgicos. Então, eu vou aqui agora fazer algumas questões com vocês, e lembrando que a gente vai deixar o trending anexado aqui para vocês, vocês podem pedir no nosso inbox no Instagram também, a gente manda direto para quem não é usuário. Então vamos lá resolver algumas questões aqui. Broncoconstrição, só lembrando uma coisa, essas questões são todas questões que já apareceram em prova, tá bom? Então são questões que a gente tirou lá do nosso sistema de questões e elas são questões que já apareceram em provas. Broncoconstrição pode ocorrer por ação agonista sobre receptores do tipo... Olha só, pessoal, essa questão aqui é uma questão que fica muito fácil agora depois da nossa discussão. Broncoconstrição é uma ação mediada pelo parasimpático, né? Uma ação mediada por acetilcolina. Então, se a gente está falando de acetilcolina, nós temos dois receptores possíveis. Ou é um receptor nicotínico, ou é um receptor muscarínico. O receptor nicotínico é um receptor que está na sinapse do gânglio, aquele receptor ali que é um canal iônico regulado por ligante. O receptor que está no órgão efetor é um receptor do tipo muscarínico. Então, é um receptor acoplado à proteína G. Depois dessa nossa discussão, a gente podia até um pouco mais longe. Olha só, se a gente for pensar em broncoconstrição é contração de músculo liso. Qual que é o receptor muscarínico que faz contração de músculo liso? É o subtipo M3 que eu mostrei para vocês. Bom, vamos ver mais uma questão aqui antes da gente terminar? Sobre o receptor apresentado abaixo, é correto afirmar que... Olha só, pessoal, essa aqui, a gente tem essa imagem aqui na tela, vamos analisá-la aqui rapidamente. A gente está vendo aqui, então, um receptor visto de cima, né? A gente tem 5 subunidades, a gente tem 2 subunidades alfa, uma subunidade beta, uma subunidade gama e uma subunidade delta lá em cima. E nas subunidades alfa, a gente tem aqui um sítio para ligação em cada uma dessas subunidades. E no meio desse receptor, a gente tem ali o nosso poro, né? Que é por onde vai passar aqui os meus íons quando esse receptor se abrir. Já até dei um spoiler aqui que vai passar íon, então é um canal iônico. Vamos analisar aqui as nossas alternativas. Letra A, é um receptor acoplado à proteína G. Tá errado, né, pessoal? Receptor acoplado à proteína G é um receptor que tem lá aqueles 7 domínios transmembrana, não tem essas subunidades e essa disposição aqui. Então, letra A tá errada. Letra B, a ligação de uma molécula de acetilcolina na subunidade alfa é capaz de ativá-lo. Tá errado, né? Eu mostrei claramente para vocês que a gente tem 2 subunidades alfa com 2 sítios aqui para a ligação, né, da nossa querida acetilcolina. Tá aqui e aqui. Então, precisa de 2 moléculas para ligar, então, letra B está errada. Letra C, é um receptor encontrado na sinapse com órgão efetor no sistema nervoso parasimpático. Pessoal, isso aqui é parecido com o que está falando a letra A, né? Na sinapse com órgão efetor do parasimpático, a gente tem receptor do tipo muscarínico. Esse receptor aqui é um receptor do tipo iônico, receptor que está lá na sinapse do parasimpático, receptor muscarínico é o receptor acoplado à proteína G. Então, letra C também está errada. Letra D, é um receptor do tipo canal iônico regulado por ligante. Isso aqui está correto, né, pessoal? Esse aqui é um clássico receptor nicotínico da acetilcolina, um receptor regulado por ligante. Quando 2 moléculas de acetilcolina se ligam aqui nessas 2 subunidades, a gente tem a abertura desse poro, né, como eu mostrei para vocês, alteração conformacional no receptor, e aí a gente tem a passagem de íons. Tranquilo? Pessoal, só para deixar claro, essa discussão que eu trouxe aqui hoje ela é um pedacinho do que a gente tem na nossa aula de sistema nervoso autônomo do nosso Extensive, tá? Então tem algumas coisas aqui que a gente já busca ali de aulas anteriores e que a gente vai ainda abordar em aulas seguintes. Alguns eu vou trazendo aqui para vocês conforme a demanda dos assuntos vocês forem pedindo para a gente, mas isso aqui é um pedacinho, um gostinho da Cardiac Station lá do nosso Extensive. Então, a gente vai finalizar aqui agora e só para lembrar para vocês, nosso grupo de WhatsApp, a gente vai ter essas pré-inscrições agora em novembro para as turmas de 2023. Entre o dia 20 e 23, a gente vai ter abertura interna, né, para a entrada no extensivo, que é para quem já é usuário do nosso sistema de questões. E entre o dia 27 e o dia 30 de novembro, a gente vai ter a abertura para quem ainda não é usuário. Só lembrando que isso é uma pré-inscrição, então a gente vai ter condições muito melhores para quem entrar agora em novembro. Então, além do tempo maior que a pessoa vai ter para se preparar
para as provas do ano que vem. Então o cronograma fica um pouquinho mais tranquilo, né? O pessoal que entrar lá em janeiro vai ter um cronograma um pouco mais apertado e não vai ter as mesmas condições de quem entrar agora em novembro. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. A gente se encontra então na quinta-feira que vem, na nossa próxima Anest Live. Um abraço e se cuidem!